Fala, meu povo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependente do horário que você estivesse vendo esse vídeo. Boa pra você, tá? Hoje aqui, depois de 2 semanas, tirei uma folga. Na verdade eu tava fazendo uma atualização, em um curso meu. Eu passei essas 2 semanas aqui correndo demais pra finalizar essa parte aí. E aí agora vamos continuar aqui, E hoje aqui nós vamos trabalhar com a tão famosa chamada DUC, Declaração de Direitos Humanos, tá? E vamos passar aqui, vamos separar essa aula em 2 partes, tá? Nós vamos passar aqui a parte um pouco histórica, os aspectos históricos dela. E vamos finalizar na preâmbula da DUC. E depois, a segunda aula, nós vamos começar lendo os artigos comentados, Vamos ler os artigos, todos os artigos dela, e comentar. E aí nós finalizamos, tá? Então fechou, Então tá bom, William. O que é isso que tá aqui na nossa frente? Faz parte dos aspectos históricos dela, Nós estamos aqui liberdade, temos igualdade e fraternidade. O que é isso? São partes da história da nossa DUC. Na verdade, ela é mais antiga do que se imagina, Tem questões de direitos humanos antes de filósofos, falando sobre antes de Cristo, Na verdade, os direitos humanos, eles são tipos de direitos que já nascem com os humanos, E aí é difícil a gente saber até onde vai o humano e não, Porque o Homo sapiens era um tipo de humano, Claro que era, Eu tô falando aqui uma questão mais filosófica, mas vamos puxar mais pra cá, não vamos pra esse lado não. Vamos pro direito de liberdade. O que é isso, direito de liberdade? Pessoal, antigamente, na época da monarquia, reis e rainhas fazia o que o rei falasse, o que o rei quisesse, faria. Não gostei, corta a sua cabeça. Corta. Por quê? Porque eu quero. Corta. É assim, porque as monarquias, reis, e rainhas eram vistos quase como santidades, como divindades, Não era geralmente ele que falava, era Deus que falava por ele, sabe? Se ele tá falando aqui é porque Deus revelou a ele, então tinha essa questão muito divina. Mas com o tempo foi observando que tinha algumas incongruências, Vamos supor, quando um burguês ou um camponês praticava algum delito, a pena era de morte, era de açoitamento, E quando muitas vezes era um nobre ou alguém do clero, era só um puxãozinho de orelha, ou muitas vezes quase não acontecia nada. Isso o pessoal foi notando, E falou assim, não, peraí, esse daqui estrupou certas garotas virgens e não aconteceu nada, só porque ele é do clero. E esse ali só porque é camponês, mataram ele e a família toda dele, sabe? Então tinha essas incongruências que foi se elevando um ponto crítico grande até a Revolução Francesa, de 1789, que foi cabeça para tudo quanto que é lado, meu amigo. Gente morreu demais. E aí o pessoal nessa questão veio a se pedir os primeiros direitos, também conhecidos como os direitos de liberdade ou direitos negativos. O que é isso? É pedir com que o Estado se meta menos possível, Eu quero ter a religião que eu quiser, Eu quero casar com a pessoa que eu quiser. Nesse caso aqui, mulher, Porque nós estamos falando aqui da época no século XVIII ainda, Não é essa questão de homossexual. Nessa época não existia esse direito ainda. Mas essas liberdades que o Estado se metia demais, tá? Então, a partir desse momento, começou a ter regras, começou a ter outros poderes, legislativos, judiciário, executivo, O rei já não fazia as coisas só da cabeça dele, tinha certos papéis, tinha normas escritas, se tal fulano fizesse isso, a pena é essa,
não é da cabeça do rei que tipo assim, esse aí faz assim, não, esse é meu amigo, não precisa fazer, entende? Então, a partir desse momento começou a ter regras e foi os primeiros direitos obtidos, também conhecidos como direitos negativos ou direitos de liberdade, liberdade do indivíduo, o indivíduo poder escolher mais. E aí foi indo, né? Até que certo tempo o pessoal viu que o Estado deveria se meter sim. Em certas questões, o Estado deveria agir, ele não poderia ficar parado, né? Então, veio os segundos direitos, que são direitos de igualdade, ou também direitos positivos. O que seria isso? Gente, eu tô sentindo que esse som da música tá muito alto. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo... Vou deixar aqui no 6. Então, o que veio esse direito de segunda geração, né? Ou direito de igualdade aqui? Veio os direitos positivos, que tipo assim, opa, peraí, em certas questões o Estado tem que se meter sim, né? Em certas questões o Estado tem que proteger, tem que dar saúde, tem que dar educação. Então, veio-se a obter os direitos de segunda geração, né? Que foi o direito de igualdade ou direitos positivos também. Lembrando que a DUC, tá? Ela abrange só esses dois direitos aqui, tá? Vou botar aqui. Tô com a minha mão direita, esquerda, então vai ser difícil escrever. DUC, vai ser uma coisa bem feia mesmo, é só pra ver. Olha, ó. A DUC, ela abrange só esses dois direitos aí, tá? A DUC, ela é a Declaração das Nações Unidas. E na época dela, só existiam esses dois direitos, com o tempo que veio a aparecer o terceiro direito, que foi o terceiro de fraternidade, ou também conhecido como direito difuso. O que seria exatamente esse direito difuso? Seria um direito de todos, tá? Eu não quero só proteger o meu direito, eu quero proteger o direito de outras pessoas. Vamos dar um exemplo de direito difuso. Proteção do meio ambiente, sabe? Não é só eu que tenho o meu que quero ter direito ao meio ambiente. Eu quero que isso se preserve para que outras pessoas tenham direito, inclusive pessoas futuras, pessoas que nem não nasceram ainda. Eu quero que minha filha saiba o que é um leão, o que é um peixe-boi, essas coisas assim, que minha neta. Ou seja, ele é um direito que vem para proteger, inclusive, o direito de pessoas que nem não nasceram ainda. É um direito difuso, é um direito da sociedade, tá? Deixa eu ver aqui outros direitos que possa ter. O patrimônio público também, ele se enquadra aí dentro, porque quando nós falamos de meio ambiente, tem coisas que não são só meio ambiente. Vamos supor, a Coliseu em Roma. Aquilo ali é um aspecto histórico que todas as pessoas têm o direito de saber, de conhecer, né? Outras coisas. O Código do Direito do Consumidor é um código que não defende exatamente uma pessoa, ele defende todos, né? Todos os consumidores têm se não me engano, inclusive o Código de Defesa do Consumidor ele é recente e ele foi tirado de alguns dos artigos da DUC por causa disso, né? Ele não existia. E graças não, da DUC não, que da DUC ele é de terceira dimensão. Mas ele foi obter isso aí justamente por causa disso. Então, tem essas coisas. Essa terceira dimensão é um direito difuso, é um direito da sociedade. Também pode ser conhecido também como direito como é que é mesmo? Transindividuais, tá? Se por acaso a banca vem falar... É notório que é correto afirmar que a DUC também afirma os direitos transsociais, que na verdade você estaria falando dos direitos de terceira geração. É errado, porque a DUC só abrange o direito de primeira e segunda geração, tá? Então, vamos finalizar essas outras aqui. Existem outras coisas que o pessoal fala, não, direito de quarta dimensão, direito de quinta dimensão,
direito de terceira, né? Aquilo de quarto o pessoal fala que é questão genética. Todos esses direitos, eles não são exatamente uns direitos pacificados, tá? Existe bastante divergência ainda no meio. Os direitos hoje que são bem concretizados e bem pacificados são estes: direito de primeira, segunda e terceira geração. Se a banca, por ventura, vier querer cobrar direito de quinta, sexta, oitava, sei lá qual é a geração, ok, pode cobrar, né? Mas que tem uma grande possibilidade de cair, de ser anulada, isso tem, porque são direitos ainda que não estão pacificados, tem bastante divergência entre eles ainda. Então, pessoal, esses daqui vão ser os três direitos, né, da aspecto que nós temos, não da Duque exatamente, mas esse terceiro direito é bom saber, né? Mas é isso, direito de primeira geração, né? Direitos negativos, direito de segunda geração, direitos positivos, e direitos de terceira geração, chamados também como os direitos difusos, tá? Então vamos passar agora aqui para o preâmbulo da Duque. Então é isso, vamos pular aqui agora para o preâmbulo para nós finalizar essa aula, e na outra nós já começa com os artigos comentados. Nós vamos fazer esse preâmbulo comentado aqui também, tá? Está pegando, beleza. Então aqui nós podemos ver aqui já na abertura aqui da ONU, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da Resolução 217-A3, em 10 de dezembro de 1948, tá? Ou seja, 10 de 12 de 48, tá? Gente, essa resolução aqui, só lembrando, tá? A resolução da Duque não é a mesma coisa da resolução do Brasil, tá? Porque aqui na pirâmide das leis, não sei se você já deve ter visto, vou até procurar aqui. Quem sabe muitas vezes você já viu? Pirâmide das leis. Pirâmide das normas. Pirâmide das leis do Brasil. Vamos ver aqui. Isso aqui é errado, tá? O pessoal fez uma gracinha aqui, mas isso aqui é errado. Vamos procurar aqui. Tá. Essa aqui é a pirâmide, né, das leis no Brasil, né? Em primeiro lugar, nós vamos ter a Constituição, né? E aí nós vamos ter as outras coisas. Aqui embaixo nós vamos ter resolução. O que seria exatamente uma resolução? E aí nós vamos voltar aqui para a declaração. A resolução aqui no Brasil tem aquela questão lá de, em primeiro lugar, a Constituição, né? E aí nós vamos ter lá os tratados internacionais referente a direitos humanos, tá? Que aí tem que ser lá votado, aí eu não vou me lembrar, mas se eu não me engano tem que ser votado nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5. É umas regrinhas lá para começar a valer aqui no Brasil, tá? E se eu não me engano tem que ser referente a... Depois vocês dão uma olhadinha nisso aí, tá? E aí tem essas leis, né? Leis, decretos, né? Decretos nós vamos ter lá... decreto, temos a lei, temos a portaria, temos a resolução. A resolução é uma questão de órgãos internos aqui no Brasil que faz, né? Que nem o decreto. Geralmente o decreto é feito
do poder executivo, né? Seja o presidente, né? Sei lá, o Bolsonaro emitiu o decreto de armas, não sei o que. Seja o governador, né? Questão da pandemia, saiu um decreto tal. Ou seja, pelo prefeito, tem que ser essas pessoas do poder executivo. Já a resolução, ela é sempre do âmbito interno do Brasil, né? E geralmente são pessoas que não são do poder executivo. Geralmente, sei lá, um ministro da educação emite um decreto, quer dizer, emite uma resolução da educação no Brasil. A resolução o COFEM emitiu uma resolução do Conselho de Enfermagem. A OAB tem que ser órgãos assim, eles emitem essas resoluções, né, que são um tipo de explicação, né, e normas internas. Como eu falei, normas internas no Brasil. Essa resolução aqui, ela fala que é a proclamação, tal, é uma resolução, mas ela não tem poder de resolução aqui no Brasil, porque aqui é uma norma internacional. A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é tipo uma recomendação. Tem pessoas que eu já vi até falando que não, tá? Mas até onde eu vi aqui, ela é só uma recomendação. Inclusive nós vamos ver até aqui no preâmbulo que por várias partes e também nos artigos tem coisas que falam que não existe, né? O trabalho infantil, direito da pessoa com deficiência foi feito, se não me engano, em 2006 ou 2005. A DUC é de 1989, sabe? Então só agora se você conseguiu ter esses direitos. Então só para ficar bem fechada essa parada aqui. A resolução de que se trata na DUC não é a mesma coisa de resolução do Brasil. A DUC ela é só uma recomendação. É uma coisa que o Brasil tem que tentar alcançar. Por mais que muitos artigos não estejam 100% ativos ainda aqui no Brasil, mas é uma coisa que tem que estar tentando alcançar, tem que estar lutando para alcançar. Beleza, vamos lá para o preâmbulo agora. Preâmbulo. Considera-se que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Ou seja, inalienáveis, né? Você não perde esses direitos. Vamos supor, não, eu sou pessoa negra e quero me vender como escravo. Não, você já tem o direito a ser livre, né? É inerente a você querer ou não querer. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultarão em atos bárbaros que ultrajaram a consequência da humanidade e que se adverte de um mundo em que mulheres e homens gozam de liberdade, de palavras, de crenças e da liberdade de viveres a salvo dos termos do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração dos seres humanos comum. Pessoal, isso aqui é porque a DUC ela foi criada como que eu posso falar? Num ambiente de pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Praticamente Segunda Guerra Mundial. Então era um ambiente muito bárbaro, onde a humanidade tinha visto coisas absurdas. Tanto seja da Primeira Guerra Mundial, que estava ali próxima, né? Dos anos 1914, tanto da Segunda, que foi logo após, né? Então, esse artigo ele abrange um pouco isso, para se respeitar os direitos humanos, porque quando muitas vezes não se é respeitado, vai caminhando a um caminho muito torto, onde pode chegar muitas coisas bárbaras, como os campos de concentrações da Alemanha e etc. É por isso, inclusive, que o pessoal eles associam muito a direitos humanos a esquerdistas, e o pessoal de direitos humanos não gosta nem um pouquinho de militarismo, porque praticamente todas as guerras, querendo ou não, vêm do meio militar, né? Aí, e como começa a falar assim, não, bandido bom é bandido morto, essas coisas assim, o pessoal começa a ficar um pouco assustado, tá? Até mesmo porque a vida na DUC
é uma coisa inalienável, uma coisa inegociável, tá? Então vamos lá. Falamos isso daqui, não sei como dá pra... Vamos para esse aqui, tá? Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão, ou seja, guerra, tá? Considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, consideramos que os povos das Nações Unidas reafirmam a Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidirão promover progresso social e melhorar condições de vida em sua liberdade mais ampla. Considerando que os países membros se prometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais. Vocês se lembram que geralmente aqui sempre fala aqueles dois direitos lá, né? Que geralmente é só direito de primeira e segunda geração. Os direitos e liberdades fundamentais ao ser humano e a observância desses direitos e liberdades. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdade é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido. Olha isso aqui, ó. Ideal comum a ser atingido. Significa que se for para ser atingido, ainda não atingiu, tá? A ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tenha sempre em mente esta declaração. Esforce-se por meio de ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar os seus reconhecimentos e a sua observância universais e efetivas, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos territoriais sob sua jurisdição. Ou seja, tanto entre os países membros, ou seja, não é porque nós é brasileiro que nós tem que fazer tudo de mal com os argentinos. Nós só respeitamos os brasileiros, os argentinos não. Não, nós temos que respeitar os países membros. Na verdade, nós temos que respeitar todos, tá? Inclusive os não membros. Mas aqui, né, só para ficar claro. E entre os povos do nosso próprio território também, né, sobre a nossa própria jurisdição. Lembrando que a Assembleia Geral, né, a tão famosa ONU, né, a organização tem alguma coisa, esqueci, mas a ONU é nada mais nada menos do que um tipo de câmara, tá? Câmara de Deputados, ou seja, Senado, onde vai todos os países. Então, quando fala lá que a ONU rejeitou tal medida, vamos supor, a ONU emitiu repúdio contra o ataque a Israel à Palestina, a Rússia à Ucrânia, nada mais é do que chamaram todos os países. E aí tem uma questão, tá, de quando se pode chamar todos os países urgente ou não. Tem umas medidas lá que você pode chamar eles rapidão, inclusive em questão de guerra. E aí vai ser votado, tá? Vai ser votado. Ó, Brasil, o que você acha sobre esse repúdio? Se acha certo? Todos os países votam. Então, quando fala que a ONU emitiu nota de repúdio, ou a ONU fez apoio a tal país, ela tá nada mais, nada menos falando que foram nós mesmos que fizemos isso, tá? Porque quem vota
é os presidentes. E quem elege os presidentes somos nós, tá? Então, a ONU é nada mais, nada menos do que tipo uma Câmara de Deputados, Câmara de Presidentes, no caso. Chama-se todos os presidentes que está ali na ONU, porque não é todo país que é membro, tá? Não é todo país que faz parte da ONU. Tem países que, principalmente quando o país não respeita, né? Quando o país não respeita os direitos humanos, ele é tirado, né? Ele não faz parte. Ele só pode fazer parte dessa Assembleia Geral ou parte da ONU quando ele respeita todos esses direitos e etc. Tem umas regrinhas aqui para entrar na ONU, não é só assim não, tá? Então aqui, pessoal, nós finalizamos essa primeira aula aqui de conteúdo aqui, aspectos históricos e o preâmbulo aqui. A próxima aula aqui vamos começar pelos artigos comentados, tá? São poucos artigos, são só 30 artigos e vamos lendo e comentando cada um, tá? Então, até mais.